Quero já te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Ruth, no capítulo 1. Nossa reflexão dessa noite vai estar nesse livro. Nós vamos ler um trecho no capítulo 1 e depois um outro trecho no capítulo 4. Quero ler 2 blocos aqui no capítulo 1. O restante vai, de certa forma, aparecer aqui na narrativa, no comentário do texto. Mas esses 2 eu julgo importante de lermos juntos, e uma parte do capítulo 4. Então nós vamos ler primeiro no capítulo 1, do verso 1 ao 5, que diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Agora salte comigo, por favor, lá para o verso 15. Diz assim a palavra de Deus, 15 a 17. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E agora o último bloco no capítulo 4, por favor. A partir do verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Até aí, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo precioso que o Senhor permitiu que fosse separado para nós te adorarmos. Obrigado, Deus, pelos louvores que já cantamos, pelas ofertas que já foram entregues. Obrigado pelas orações que já fizemos, na certeza de que nós fazemos tudo isso diante de um Deus que é vivo, poderoso, presente nesse lugar. E agora, quando lemos a tua palavra, o que pedimos é que o Senhor fale conosco, aplique o texto lido, aplique a tua palavra ao nosso coração, de maneira que nós sejamos abençoados, transformados, encorajados, exortados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Irmãos, eu recentemente recomendei a um dos líderes de pequenos grupos aqui da nossa igreja um livro, e eu explicava para ele a razão pela qual eu recomendei esse livro voltado para a temática de família. O nome do livro é Deus, Casamento e Família, de 2 autores, David Jones e Andrés Kostenberg. E basicamente eu expliquei que ele já começa fazendo uma introdução muito interessante e que eu quero fazer nessa noite com você, porque eu entendo que vai muito na direção
do que nós ouviremos aqui nessa noite através da palavra do Senhor, do livro de Ruth. Ele diz que a proposta dele é fazer uma abordagem integral sobre a família no livro. Não que eu pretenda isso hoje, não tenho sequer tempo para isso. Então ele vai passar por toda a Escritura e vai mencionar tudo aquilo que a Bíblia aborda sobre todos os temas relacionados à família, e que ele pretende fazer isso de uma maneira que destaque o Evangelho, a graça de Deus para a família. A percepção desses autores, e eu concordo com eles, é de que muitas vezes nós participamos de palestras, nós participamos de encontros de família, onde a Bíblia é usada, mas muitas vezes nós não saímos da margem ali de um discurso mais moralista, daquilo que você precisa fazer, daquilo que você deve fazer, e deixamos de perceber que, é claro, é óbvio, há muita coisa que nós podemos fazer para melhorar o nosso relacionamento conjugal e o nosso relacionamento familiar, mas deixamos de perceber aquilo que há de mais belo nas Escrituras, que é a verdade de Deus, de que Deus escolheu graciosamente amar pessoas. Deus escolheu graciosamente restaurar famílias. Deus escolheu graciosamente visitar a história de pessoas e de famílias, trazendo transformação nessa realidade. E eu entendo que quando nós olhamos para o livro de Ruth, ele traz isso de maneira muito clara para nós. Só para a gente entender um pouquinho do contexto aqui e dessa introdução que nós lemos. O capítulo 1, verso 1, vai nos dizer que o livro está inserido no contexto dos juízes. Esse é um período da história de Israel, posterior ao período dos patriarcas, onde havia ali um relacionamento tribal em Israel. Eles estavam agora já na terra da promessa, mas ainda não havia uma monarquia estabelecida. Nós vamos ver isso lá no livro de Samuel. Ainda não havia uma monarquia estabelecida. E nesse contexto tribal, qual era a característica principal do livro de Juízes? A característica principal era um povo que foi chamado por Deus, trazido a uma terra prometida, mas que sempre que as coisas iam bem, se esquecia de Deus. Mas à medida que vinha a dificuldade, à medida que vinham as crises, à medida que vinham os problemas, esse povo se lembrava de Deus. Há uma máxima no próprio livro, que resume o livro. Ele diz que naquela época cada um fazia aquilo que o seu próprio coração dizia. Interessante, muito parecido com os nossos dias. Como o homem pós-moderno tem entendido isso, que deve seguir o curso do seu coração. É muito comum ouvirmos, não, eu não senti que eu preciso fazer isso. O nosso tempo é marcado por essa característica. No entanto, quando a gente passa para o livro de Ruth, nós vamos perceber a história, não só de uma mulher, mas de pessoas que, se nós formos olhar com precisão, seriam candidatos improváveis a fazerem parte daquilo que Deus estava fazendo na história. A começar por aquilo que está aqui nas entrelinhas. Se você der uma lida no livro de maneira mais esmiuçada, você vai perceber que há um personagem sendo citado, que se torna o marido de Ruth. O nome dele é Boaz, e basicamente ele tinha como mãe uma ex-prostituta. Raabe era uma pagã, era uma cananeia, que de repente vê o povo de Deus às margens da terra, e essa mulher então, ela se rende à fé, ela se rende a esse povo, ela se rende ao Deus desse povo. E Deus então visita a história dessa mulher e da família dessa mulher. O texto já começa nos dizendo que o caminho aqui é um caminho das improbabilidades. Se nós fôssemos olhar para aquilo que seria o mais provável para desfrutar de bênção, de graça, de favor de Deus, seria uma família que nasceu nesse contexto da terra da promessa, entre o povo escolhido de Deus, um judeu raiz, que permaneceu na terra da promessa e creu e desfrutou das bênçãos de Deus. Mas o texto já começa falando de um homem, o nome dele é Elimeleque, que de repente vem uma crise nos seus dias. Essa crise assolou a terra, essa crise chegou em Belém de Judá, e era uma crise de falta de pão. É interessante, o pastor Hernandes, pregando esse texto,
ele faz menção ao fato de que Belém significa casa do pão. E que de repente, quando falta pão na casa do pão, há desespero em muitas pessoas. E algumas pessoas escolhem os piores caminhos. Elimeleque então toma a sua família e parte rumo a Moabe. Ao invés de permanecer na terra da promessa, Deus disse que ali, aquela terra, manaria leite e mel. Ali Deus prosperaria, Deus cuidaria, Deus manteria o seu povo. Mas ele faz o caminho inverso, ele pega a sua família e ele vai a Moabe. E lá em Moabe, os seus filhos se casam com mulheres moabitas. Algo que para essa época já era entendido como algo fora daquilo que era esperado do povo de Deus. O povo de Deus era instruído a se casar dentro do próprio povo. E eles então ali se casam. O texto vai dizer que de maneira trágica, primeiro morre Elimeleque. E passados cerca de 10 anos, morrem os seus 2 filhos. E agora Noemi é uma senhora viúva que havia perdido a sua propriedade, porque uma vez que eles abandonaram Belém, eles abdicaram da terra que eles tinham, eles abdicaram daquilo que era deles em Belém, e eles vão até Moabe. E agora essa mulher, tudo que lhe resta são 2 noras, que sequer são judias. E de repente, ela, num ato de misericórdia, ela vira para as noras e diz assim: vocês não precisam me acompanhar. Eu não tenho condições de dar filhos a vocês. E mesmo se tivesse, ainda que tivesse um filho, quanto tempo demoraria para que esse filho pudesse ser o resgatador de vocês? Voltem para a casa de vocês, voltem para a terra de vocês, voltem para a família de vocês, voltem para os deuses de vocês. E uma então agradece, fala: Noemi, muito obrigado. Chegou a minha hora, estou voltando para casa, que Deus te abençoe. E a outra diz, como nós vimos no segundo bloco que lemos: de maneira nenhuma. Porque eu me apeguei, não só ao meu marido, Noemi, eu me apeguei a você. E eu me apeguei não só a você, Noemi, eu me apeguei ao seu Deus. E essa mulher escolhe então acompanhar Noemi, sem nenhuma certeza de que retornando para Israel, desfrutaria ali de algum cuidado, de alguma prosperidade, de alguma bênção, de alguma provisão. Ela simplesmente crê, e porque crê, ela acompanha a sua sogra e retorna com ela para Israel. Se nós dermos uma olhada no restante do livro, nós vamos perceber que elas chegam ali e assumem uma posição de mendicância, uma posição de viver das sobras, viver das migalhas. Pensa em algo triste. Alguém que estava naquela terra e tinha posses, abre mão das suas posses, pensando viver o sonho americano, e parte para Moabe, e agora tem que retornar para Israel sem nada, vivendo de migalhas. Mas o texto diz que Ruth então, ocasionalmente, entra em uma terra, e essa terra era de um homem próspero, e ela então, na terra desse homem, ela descobre alguém que era fiel ao Deus a quem servia, ao Deus a quem conheceu. Era um homem cumpridor dos mandamentos de Deus. Um deles era que alguém que tinha posse, quando ele plantasse na sua terra e chegasse o tempo da colheita, o que acontecia em Israel? Eles colhiam o fruto, e à medida que estavam colhendo o fruto que caísse ao chão não poderia ser recolhido. E assim era a porção dos mais pobres. E os pobres vinham atrás então pegando aquelas migalhas, e assim eles sobreviviam. Mas ele entendeu, inclusive, aquilo que a palavra de Deus diz, que o Senhor procura é misericórdia e não mero sacrifício. E ele vê essa mulher então ali no seu campo, pegando as migalhas, ela convida para que ela se assente à mesa e coma com os seus servos. Na hora de ir embora, de voltar para sua casa, ele manda que os seus servos aumentem a porção, e ela retorna para casa com uma provisão satisfatória, abençoada. Sua sogra então diz para ela: descobrimos a fonte, você vai voltar para lá, vamos levantar melhor essa história aí, quem é esse homem, que história é essa aí? Resumindo, a história termina com ela então descobrindo que ele tinha um grau de parentesco com a sua família e que ele poderia ser o seu resgatador. Tinha a ver com a cultura de Israel à época. Ela então se prepara e se deita aos pés daquele homem,
muito diferente do que seria isso hoje, viu? Cuidado para não pegar cultura e querer copiar. Mas ali havia então um sentido em que ela estava dizendo: olha, eu entendo que você é o meu resgatador, e eu então estou disponível para que você seja o meu marido. Ele então, como homem sábio, prudente, fiel que era, ele segue o trâmite legal, ele vai então até a praça da cidade, ele encontra ali os outros homens, ele levanta aquele que de repente tinha preferência sobre Ruth, sobre todo o histórico familiar e algum bem que porventura viesse a retornar para aquela família, e eles então selam um acordo. Aquele homem desiste daquilo que seria seu por direito, e Boaz então assume esse privilégio diante dessa família, o privilégio de se casar com uma estrangeira pobre. Essa é a realidade do que Boaz está fazendo. Eles se casam, e o último bloco que nós lemos diz para nós que eles então têm um filho, e há uma beleza na genealogia dessa família, porque nós vamos descobrir que ela é na verdade a genealogia do rei Davi. Nós vamos descobrir que ela é na verdade a genealogia do Senhor Jesus Cristo. É interessante, irmãos, porque quando fazemos então esse contraste e olhamos para essa realidade de Juízes e Ruth, pastor Hernandes, comentando esse texto, por exemplo, ele vai dizer o seguinte: em Juízes nós temos um povo que se volta para Deus apenas na necessidade. Em Ruth temos a fé de uma mulher gentia, viúva, que se volta para Deus em fé genuína, não pragmática, não circunstancial. Em Juízes somos ensinados sobre o poder devastador do pecado. Em Ruth somos ensinados sobre o poder restaurador da graça de Deus. Eu quero te dizer que tempos pós-modernos são tempos desafiadores. As redes sociais, as pesquisas que eu gosto às vezes de mencionar, se você der uma olhada com atenção a esses detalhes, você corre um sério risco de perder a esperança na família. Mas eu quero te lembrar que nós cristãos, nós temos da parte de Deus promessa. Se nós olharmos, por exemplo, para Gênesis 12, há uma promessa que repousa sobre o povo de Deus. Lá em Gênesis 12, no tempo dos patriarcas, Deus chama Abraão. Deus diz para Abraão: sai da sua terra, eu vou te mostrar uma outra terra, onde você vai habitar, e ali eu farei de você uma grande nação. Louvado seja Deus, porque hoje pela fé nós podemos dizer que nós somos filhos de Abraão. Mas olha que interessante, Deus diz que iria abençoar Abraão e faria dele uma bênção. Eu acho bonito, irmãos, porque o texto diz assim: te abençoarei, e depois há uma ordem: sê tu uma bênção. E é bonito porque pela maneira como aparece, pelo menos na sequência do texto, descreve aquilo que a gente precisa perceber na teologia das Escrituras. Antes de merecer qualquer coisa da parte de Deus, é Deus quem escolhe graciosamente abençoar a Abraão. E é porque Deus abençoa Abraão que Deus diz para ele: agora você também vai ser uma bênção para as nações. Ou seja, irmãos, o que a Bíblia nos ensina é que há um Deus que graciosamente escolheu abençoar famílias. Quando nós olhamos então para o livro de Ruth, nós vamos perceber, irmãos, essa graça de Deus manifestada aqui. Nós vamos aprender a partir desse texto algo sobre o poder restaurador da graça de Deus sobre a família. Eu quero te desafiar nessa noite a enxergar comigo no livro de Ruth essa verdade. O poder de Deus restaurador, o poder restaurador de Deus sobre a família, da graça de Deus sobre a família. Quando nós olhamos então para esse texto, o que é que nós vamos perceber aqui, irmãos? Em primeiro lugar, que a graça de Deus é poderosa para restaurar a fé no seio familiar. A graça de Deus é poderosa para restaurar a fé no seio da família. Nós estamos com uma família que sai da terra da promessa. Nós estamos ouvindo sobre uma família
que abandona aquilo que Deus prometeu que faria em Israel. Mas a beleza dessa história é que a graça de Deus se manifesta, restaurando a fé no meio da família. E agora Noemi retorna com Ruth, uma mulher que foi tocada pela graça de Deus, e pela graça de Deus foi capacitada a crer no Deus de Noemi, e ela retorna para a terra de Noemi, e agora nós ouvimos na sua genealogia, a genealogia do povo da fé. É tão bonito perceber, irmãos, que Deus é poderoso para, por meio da sua graça, restaurar a fé no seio familiar. Vivemos tempos estranhos, irmãos. Ontem nós fomos a uma pequena conferência, eu, o pastor Luciano, o Anjinho e o Diógenes. Ressurgência é o título dessa conferência. Nós fomos no Ressurgência local aqui em Maringá, com o pastor Ricardo Agreste e outros pastores. E ele fez uma exposição muito rápida, mas muito precisa, do tempo no qual nós vivemos. Algumas coisas que nós já temos falado aqui. Nós saímos de um período na história onde a religião ela tinha primazia, onde havia uma separação muito clara de Deus e da criatura. Havia um entendimento de que a verdade repousava na revelação de Deus. Então, a cristandade ela tinha uma primazia nesse tempo, porque como alguém que portava as escrituras, a própria sociedade, a cultura, ela tinha de certa forma influência do pensamento cristão, do pensamento religioso. Mas nós migramos para um período moderno, e nesse período moderno há um entendimento de que pode-se fazer uma ruptura com o sagrado, o homem passa a ser a medida dele mesmo, há uma prevalência do racionalismo, e nesse período, algo que ele acrescentou ontem que eu achei muito interessante, o senso da cultura passa a ser então um senso comum. Então a verdade passa a repousar no senso comum. E na medida em que a razão da massa pensa de determinada forma, esse senso comum passa a dizer para o homem como é que ele deve se comportar. Mas nós caminhamos para um tempo, irmãos, onde essa razão se provou falha. O racionalismo que prometia o céu na terra foi seguido de 2 grandes guerras, de um período devastador na história da humanidade. E o homem então perde a fé na razão, e a partir dali ele passa a ter fé, sabe onde? Nele mesmo. A verdade passa a ser a minha verdade. Há o absoluto da relativização da verdade. E infelizmente muitas vezes nós estamos vivendo isso dentro de casa, mesmo como família cristã. Talvez você não tenha percebido, mas isso pode estar lançando raízes dentro do seu lar. Talvez você está preocupado com seus filhos. Talvez você não consegue discernir muito bem, mas você percebe que algo não anda bem no relacionamento conjugal. E eu quero te dizer que a razão disso pode ser no fato de que a base pela qual a sua família tem sustentado a sua vida, tem entendido a verdade, talvez venha deixando de ser a palavra de Deus. Talvez de maneira muito sorrateira. Talvez de maneira muito sutil. Mas sabe qual que é a beleza do texto, irmãos? A graça de Deus ela é restauradora. E essa família que partiu para Moabe, agora pela graça de Deus, ela retorna a Jerusalém. Ali há novamente o florescimento da fé. É interessante, irmãos, que quando nós entramos na questão da salvação, há um ponto que é muito distintivo para nós reformados. Para algumas outras pessoas de outra tradição, eles entendem que a fé é o veículo da graça. Ou seja, alguém que tem fé, recebe por causa da fé a graça de Deus. Nós entendemos exatamente o contrário. É a graça que é o veículo da fé. É porque a graça de Deus foi derramada sobre a pessoa, é porque a graça de Deus foi derramada sobre a família, que o coração crê. É porque Deus escolheu graciosamente ir a Moabe, atrás de uma mulher chamada Ruth. E agora essa mulher se torna, que bênção, irmãos, parte da história da família do nosso Salvador Jesus Cristo.
Quando nós olhamos para esse texto, então, irmãos, nós percebemos essa graça de Deus, que é poderosa para restaurar a fé no seio da família. Meu irmão, fica firme com Deus. Coloque a sua família diante do Senhor. Ore pelos seus filhos. Mas olha, lembre-se, é a graça de Deus que converte o coração do homem. Ensine a palavra com insistência. Discipule os seus filhos. Mas ao mesmo tempo, não perca a fé na graça de Deus. Para que essa graça, para que esse Deus, através da sua graça, restaure a fé dentro do seu lar. Em nome de Jesus. A fé, irmãos, tem sido provada pela maneira como nós cremos nas Escrituras. E não em nossas próprias emoções ou na simples razão para nortear as nossas decisões importantes na família. Infelizmente, tem muito cristão que perdeu isso de vista. De repente, o casamento está passando por crise. E aí, por algum motivo, se procura um aconselhamento, se procura alguma direção. E na medida em que alguém diz assim, mas a palavra diz assim, a pessoa diz, não, mas eu penso diferente, eu creio diferente. Para mim, é desse jeito. Quem sabe não está acontecendo algo assim dentro da sua casa, hein? Mas louvado seja Deus, irmãos, porque nós cremos que é o Deus gracioso que restaura a fé no seio familiar. Que Deus possa, em nome de Jesus, restaurar a fé no seio da sua família, se porventura ela tem se perdido ao longo do tempo, em nome de Jesus. Segundo lugar, irmãos, a história desse livro também nos mostra que a graça de Deus é poderosa para restaurar a nossa percepção da beleza, da providência de Deus. A providência de Deus, irmãos, é muito bela. E às vezes, por causa da crise, por causa da dificuldade, por causa da adversidade, a gente vai perdendo a capacidade de enxergar a sua beleza. Mas é tão bonito ver que essa graça, irmãos, ela traz de volta para nós a percepção dessa providência bela de Deus. Providência é a doutrina bíblica, segundo nós cristãos, nós entendemos que Deus, o Deus das Escrituras, é Senhor sobre todas as coisas, é soberano sobre todas as coisas, Ele é Senhor da história, e Ele guia perfeitamente a história. Ainda que nós muitas vezes não entendamos algumas coisas que acontecem, tanto no curso da história de maneira ampla, quanto no curso da nossa própria história pessoal de vida. Muitas vezes nós perdemos a capacidade de captar a beleza da providência de Deus, por causa da dor, por causa do sofrimento. Noemi chega a dizer que ela se tornou amarga, e muitos de nós às vezes temos vivido assim, com amargura na alma. Mas a graça de Deus, irmãos, é poderosa para restaurar a nossa percepção da providência de Deus tão bela. Noemi, aquela que se tornara amarga, agora quando nós chegamos no capítulo 4, ela pega uma criança no colo e ela ouve das suas amigas, olha, o Senhor restaurou sua família, o Senhor te deu um filho. Olha que interessante, aquela mulher que voltava sem nenhuma perspectiva para Israel, agora, irmãos, ela carrega no seu colo o que o texto chama de o seu resgatador. Perceba, Deus guia a história de maneira perfeita. Nós temos a dificuldade às vezes de enxergar a beleza daquilo que Deus está fazendo. Mas a graça de Deus é poderosa para restaurar essa nossa percepção da beleza, da providência de Deus na história. Pastor, Elimeleque, com essa atitude, significa que ele foi um homem reprovado por Deus? Eu prefiro não fazer esse juízo. Eu diria que no drama maior de Deus na história, o drama da redenção, Deus usou Elimeleque. E Elimeleque foi um instrumento
para que Rute fosse alcançada em Moabe e trazida à terra da promessa. Providência de Deus. É a providência de Deus que coloca Rute dentro do campo de Boaz. Há uma nota muito interessante no início do capítulo 2, irmãos. O capítulo 2 diz que Noemi tinha um parente de seu marido, que era senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Há no mínimo algo curioso aqui, irmãos. Nós acabamos de ouvir acerca de fome na terra. Elimeleque, que era dessa família, ele pega a sua família e parte para Moabe. Mas Boaz, irmãos, permanece na terra. Lembre-se você, como eu já citei, que Boaz era filho de uma ex-prostituta. Mas o que a Bíblia está dizendo, irmãos, no capítulo 2, é que ele era um senhor de bens. Pastor, o senhor vai pregar a teologia da prosperidade hoje? Não, irmãos. Mas não que nós rejeitamos o fato de que há um Deus que prospera o seu povo. Nós só reconhecemos que a providência de Deus também inclui momentos difíceis. Essa é a nossa diferença para a teologia da prosperidade. Perceba, enquanto uma família parte por conta da fome, alguém permanece, a Bíblia diz que ele é senhor de bens. E é esse senhor de bens que agora é usado por Deus para se unir a Rute, para restabelecer a história daquela família. Perceba, meu irmão, a providência de Deus aplicada nessa história. Rute vem para a terra e ali ela se casa com um homem de bens. Ali ela encontra o favor de Deus também no que diz respeito às necessidades materiais daquele lar. Dois extremos, fome e prosperidade, e Deus estava nos dois. A beleza da providência de Deus, irmãos, é reconhecer que Deus está nos dois, e é a graça de Deus que nos faz entender isso. O nosso Deus é o Deus que cuida do seu povo, que cuida da nossa família em meio a crises, em meio a problemas, em meio a dias difíceis. Mas Ele é também o Deus que visita poderosamente, trazendo provisão, trazendo cuidado, trazendo bonança para a nossa vida e para a nossa família. Foi a providência de Deus, irmãos, que permitiu que Rute se tornasse parenta ancestral de Davi e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos capacite a olhar para a nossa própria história de vida e mesmo nos momentos mais amargos, reconhecer, irmãos, que há um Deus que é Senhor da história. E se há dificuldade de perceber beleza na sua providência, que nós recorramos a Ele, para que a sua graça restaure poderosamente essa capacidade em nós. Talvez o que hoje para você são dias difíceis, amanhã você os reconhecerá como profundamente necessários. Me lembro de uma passagem que eu já preguei aqui, inclusive, irmãos. Os discípulos andando por sobre o mar. É lá em João 6. O texto nos afirma no início que Jesus havia compelido os discípulos a embarcar. Jesus deu uma ordem, mas Jesus também deu uma promessa. Ele disse: eu irei ter com vocês. Vem um grande vento. Eles remam de 6 horas da tarde mais ou menos até por volta de 3, 4 horas da manhã. E tudo que eles conseguem, lembrando que eram pescadores, tudo que eles conseguem é a metade da jornada. Mas o texto diz que quando Jesus chega no barco, ele acalma o vento, ele entra no barco e o barco imediatamente chega ao seu destino. Essa é a beleza da providência de Deus. A tempestade que ora parece atrasar a jornada, pode ser vista como parte daquilo que Deus estava fazendo para nos conduzir ao lugar onde Ele queria que nós estivéssemos.
Se não houvesse tempestade, os discípulos não teriam aprendido as lições que eles aprenderam naquele dia. Se não houvesse tempestade, eles não teriam visto o nosso Senhor Jesus Cristo andando por sobre as águas. Se não houvesse tempestade, eles não teriam visto um outro semelhante a eles descendo do barco para ir ter com Jesus. Se não fosse a tempestade, eles não veriam um ato gracioso de Jesus de estender a mão e erguer a Pedro quando ele, duvidando, começou a submergir. Quanta beleza, irmãos, porque o Deus das Escrituras é o Deus de toda providência. Os nossos recursos e métodos são limitados, mas nós precisamos nos lembrar, irmãos, que os recursos e os métodos de Deus são inesgotáveis. Deus pode tudo em todo o tempo, e se Ele prometeu abençoar graciosamente o seu povo, certamente Ele o fará. Que essa verdade, irmãos, renove nessa noite a nossa percepção da beleza da providência de Deus. Por último, para a gente terminar, essa história, irmãos, também nos chama a atenção, nos ensina sobre a graça de Deus, que é poderosa para restaurar a esperança no seio da família. Como nós precisamos de uma esperança para viver, meu irmão. O ser humano precisa disso. Nossa vida, ela gira em torno daquilo que a gente espera muitas vezes. É isso que nos energiza, que nos faz levantar no dia seguinte, imaginando aquilo que pode vir ali à frente. Mas como é trágico perder a esperança. Como é trágico, talvez não perder a esperança, mas descobrir que a esperança que se tinha era uma esperança falha, imperfeita, humana. O sonho de Elimeleque e Noemi, eles acharam que seria suprido em Moabe. Eles tinham muita esperança de que ali eles venceriam a fome, criariam a sua família. Mas tudo que eles descobrem em Moabe é dor e sofrimento. Mas louvado seja Deus, irmãos, porque o nosso Deus é o Deus que tem poder para restaurar a esperança no seio da família. A mulher amarga, quase que sem esperança, que retorna para Jerusalém, para Belém, aliás, desculpa, que retorna para Belém, agora, irmãos, está carregando no colo o filho que é o seu resgatador, o filho de Ruth. E olha, o autor do livro de Ruth está nos dizendo que ele foi um personagem muito importante. Perceba, em um dia, Noemi chorava e sepultava os seus filhos. Qual a esperança dessa família? Em outro dia, ela carregava no colo, não só o filho, o neto, que ela pôde contemplar com os olhos, mas parte da esperança cristã, daquilo que Deus estava fazendo na história, para que através dessa história, Ele trouxesse à realidade o seu Filho Jesus Cristo, como diz o livro de Gálatas, no tempo perfeito, na plenitude dos tempos. E assim, meu irmão, nós ouvimos em Cristo acerca da maior e melhor esperança de todas, a esperança do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui, irmãos, nós percebemos que o nosso Deus é poderoso para restaurar a esperança do amanhã, mesmo no meio da crise, no meio da adversidade. Deus é poderoso para restaurar nossa esperança sobre as gerações. Você é daquele que costuma falar assim, porque no meu tempo... Fala a verdade. Você que já passou dos 40. Essa frase está ficando cada dia mais comum no seu vocabulário, no seu dia a dia. Porque na minha época era diferente. Não tinha isso na minha época, não. Olha como é que a gente está, para onde que esse mundo vai? Na minha época, não. É interessante, irmãos, que a gente mistura saudade com saudosismo.
O saudosismo tem a ver com uma saudade que a gente nutre de coisa que não aconteceu. E a gente olha para trás e celebra aquilo que não é verdade. Ah, porque naquela época. Mas lá naquela época tinha diversidade, tinha luta, tinha problema. E a gente de repente vive trazendo à existência uma realidade que não é verdadeira. A saudade não, saudade é coisa boa, irmãos. Saudade é coisa boa, a gente só sente saudade de coisa boa, vamos falar a verdade? Como diz o escritor Rubem Alves, uma frase que eu gosto muito: a saudade é a presença da ausência. Você traz de volta aquilo que já se foi. Que coisa, hein? E de repente, irmãos, nós estamos olhando para as próximas gerações com um olhar desesperançoso. Aliás, deixa eu te contar uma verdade, você mais jovem que me ouve aqui nessa noite. Essa geração que emerge agora na adolescência é chamada por alguns especialistas da área da sociologia, antropologia, psicologia e por aí vai, de geração triste. Nunca tivemos na história da humanidade uma geração doente tão cedo. As doenças que antes eram dos seus avós e que na geração mais imediata passou a ser dos seus pais, agora é a doença dos adolescentes. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes, porque a voz que nós estamos ouvindo não é a voz das Escrituras, não é a voz da palavra de Deus. A nossa vida não está pautada na graça de Deus, mas naquilo que nós produzimos, naquilo que nós merecemos. Mas quando nós nos lembramos que há um Deus que escolheu graciosamente abençoar pessoas, nós olhamos para a próxima geração com esperança. Eu creio, irmãos, que os nossos filhos verão a bondade do Senhor na sua geração. É a graça de Deus que nos capacita a isso, irmãos. Se nós olharmos para o cenário político, se nós olharmos para o cenário econômico, se nós olharmos para as pautas que estão em voga hoje em dia, que estão ganhando cada vez mais, as redes sociais, as escolas, o debate público e a realidade pública, é natural que a gente perca a esperança. Mas se nós nos lembrarmos, irmãos, da graça de Deus que disse que jamais nos abandonaria, nunca nos deixaria, nós olhamos para a nossa geração com esperança. Quero terminar te contando uma história. A minha, de certa forma, própria história. Minha mãe está aqui hoje que não me deixa mentir. Eu acho que eu já contei isso aqui numa escola dominical. Nossa terceira filha, Maria Luísa, não foi planejada. Mas nós também não planejamos não tê-la. Então ela veio. As meninas, a Ana Isabel e a Laís, foi uma coisa um pouco mais imediata a escolha de nomes. Eu me lembro que nós fomos para o ultrassom, que provavelmente descobriria o sexo do bebê, que seria a Ana Isabel. E nós tínhamos o nome de menina e não tínhamos o nome do menino. E a Ingrid preocupada, e se for menino, como é que nós vamos chamar? Eu brinquei com ela, nós vamos chamar de menino. Porque não tinha um nome ainda. Então era claro para nós, irmãos, que Ana Isabel era um nome que a gente gostava. A Laís foi muito parecido. A Maria Luísa a gente demorou um pouquinho mais para escolher. Eu vou explicar por quê. Porque eu estudei numa escola que se chamava Maria Luísa. E a Ingrid ficava assim, não, aquela escola tinha um apelido que não era muito legal. Eu falei, não, esquece o apelido da escola, o nome é bonito, então vamos colocar o nome. E assim nós escolhemos. E quando eu compartilhei com a minha mãe que o nome dela seria Maria Luísa, eu ouvi uma história da minha mãe muito bonita. A história da minha bisavó, que até então eu conhecia como Inhazinha. E fui descobrir que ela se chamava Maria Luísa. Inhazinha, pelo menos lá em Minas, geralmente é a mulher assim mais brava, mais firme. Aí ela ganha o apelido de Inhazinha, e ela era tão Inhazinha que ninguém nem sabia mais o nome, era só Inhazinha. Era uma mulher de fibra, valente, forte, com toda a restrição que a saúde lhe impôs com a idade, viveu muito, irmãos. Passou do 100. Ela mesmo assim fazia tudo, se virava dentro de casa. Mas minha mãe me contou algo muito bonito, irmãos. Ela me contou que muitas vezes ela ouviu a
a avó dela, Maria Luísa, dizendo que ela orava, pedindo a Deus que abençoasse até a sua 4ª geração. Não sei te explicar por quê, mas ela orava pedindo para Deus abençoar até a 4ª geração. Ela não pôde ouvir muita coisa da minha história, saber que ela teve um bisneto pastor. Aliás, um não, mais de um. Ela sequer ouviu qualquer coisa acerca da Malu. Mas não é que Deus ouviu a oração? E Deus segue abençoando até a sua 4ª geração. Nós cremos, irmãos, que nisso também nós recebemos uma fonte de encorajamento de Deus, para lembrar que sobre a nossa geração, irmãos, as próximas gerações, repousa a bênção e o favor de Deus. O que precisamos fazer? Descansar na graça de Deus, recorrer à graça de Deus, abraçar a graça de Deus com toda a nossa força, em nome de Jesus. Algumas aplicações para nós terminarmos, concluindo então. Primeiro, se há falta de fé no seio da família, saiba que o responsável por restaurá-la é o próprio Deus, que o pode fazer graciosamente. A fé é um dom de Deus, é a graça que traz a fé, e não a fé que traz a graça. Então, meu irmão, saiba disso, a fé é um dom de Deus. Deus nos concede a fé graciosamente. Então, descanse o seu coração, ensine a verdade, ensine a palavra de Deus, traga o seu filho na escola dominical, traga o seu filho nas programações, mas olha, repouse nessa verdade. Nosso Deus é poderoso para graciosamente restaurar a fé no seio familiar. Segundo, a beleza na providência de Deus. E os problemas ou crises de hoje certamente se revelarão parte do projeto divino no amanhã. Portanto, descanse e curta o percurso. No meio da adversidade. Mas observe o que Deus está fazendo. João 6, eu volto a repetir. O mar está agitado, os discípulos lutando contra o mar. Mas o mesmo texto diz que Jesus está no alto do monte orando. Pensa numa cena linda. Enquanto aqui há agitação, há problema, há crise, Deus continua da mesma forma, sereno, tranquilo, governando todas as coisas perfeitamente bem. E por último, nossa razão pode nos enganar dizendo que é racionalmente impossível que os problemas e crises de hoje não afetem a nós e as próximas gerações negativamente. Mas podemos ter esperança de dias melhores em nossa família pela graça de Deus. Talvez você olhe e reconheça, olha, eu estraguei minha família. Talvez tenha feito isso mesmo, viu? Um pastor amigo meu dizia que a única parte que nós temos na história da redenção é o pecado. Essa é a nossa parte, o resto é a parte de Deus. Nós estragamos e Deus conserta. Talvez você tenha feito algo desse tipo. É tempo de arrepender. É tempo de olhar para trás e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas não perca a esperança, porque há um Deus que é o Senhor do seu povo. E Ele é poderoso para visitar as próximas gerações, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Espero que nessa noite, de alguma forma, a graça de Deus possa restaurar a sua família, possa restaurar a sua fé, a sua esperança, a sua percepção da beleza, da providência de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.